Olá de novo, então vamos agora para a parte final do assunto sinais de pontuação, parte 3, ok? Vou compartilhar aqui a minha tela, né? Eu acho que vai... Não deu certo, porque às vezes dá um errinho ali, que eu não fechei anterior. Parte 3. Vamos lá. Vamos ver agora os demais sinais de pontuação, né? Que a gente vê até agora apenas a vírgula. Agora vamos ver o ponto e vírgula. O ponto e vírgula, então, vai indicar uma pausa mais longa que a da vírgula, certo? E onde é que eu vou utilizá-lo? Eu vou utilizar na separação de partes, daquelas partes que também a vírgula utiliza naquelas enumerações, e também outras partes que já possuem vírgula, como nesse caso aqui, ó. Já tive muitas capas e infinitos guarda-chuvas, né? Mas acabei me cansando de tê-los e perdê-los. Bota um ponto e vírgula, porque aqui começa outra oração, mas a gente já tem uma vírgula aqui. Se eu começar a encher de vírgula, vai parecer que é tudo encadeado de complementos daquela oração anterior, né? Agora aqui, há anos vivo sem nenhum desses abrigos e também, com toda a gente, sem chapéu, como toda a gente, sem chapéu. Então, nós temos um ponto e vírgula para separar essas duas ideias, porque já tem uma vírgula no meio do interior. A gente pode usar também, às vezes, em enumerações mais longas, a gente vai ver ali, ó. Né? Quando a gente faz uma enumeração mais longa, a gente pode usar o ponto e vírgula em vez da vírgula, ok? Então, por exemplo, a prova constará de um estudo de texto, ponto e vírgula, 5 questões gramaticais contextualizadas, ponto e vírgula, e uma redação sobre o tema abordado. Então, aqui, ó, nesse caso de enumerações mais longas, a gente pode botar um ponto e vírgula também antes do erro, ok? Ou eu poderia colocar assim a enumeração, né? A prova constará de... Geralmente tem 2 pontos. Letra A, um estudo de texto, ponto e vírgula, B, C, tá lá. Entendeu? Então, isso aqui geralmente tem prova de concurso, né? Então, se utiliza a vírgula. E não tem problema, tá? O A, B, C assim, em linha corrida. O normal é quando é um item embaixo do outro. E quando a gente tem uma enumeração, uma linha embaixo do outro, no final também vai o ponto e vírgula, ok? Agora vamos para os 2 pontos. Isso é muito fácil, né? Porque a gente já usa tanto, a gente lê, quem lê, está sempre se deparando com ele, né? Ele, então, introduz uma fala no discurso direto, como a aeromoça disse, 2 pontos, os passageiros devem permanecer sentados até o pouso da aeronave. Né? Então, introduz um discurso. Ele também introduz uma citação, né? Quando eu estou citando um outro texto que eu li, então eu estou fazendo meu trabalho, ou até mesmo uma redação, e eu lembrei de uma passagem que está em outro texto. Eu vou pegar aquela passagem e vou colocar no meu texto, só que no início eu vou dizer o autor, né, quem foi que escreveu, e boto 2 pontos, como aqui, ó. Diz Mônica Hector em Manual de Semântica, que é o nome do livro, 2 pontos. Aí ela coloca o que estava escrito no livro original de onde ela tirou essa citação, ok? E esse sinal também, ele introduz uma explicação, um resumo ou consequência do que foi dito antes, como aqui. Os principais deveres do homem para a consecução, 2 pontos. Aí ela vai dizer, vai resumir ou vai explicar melhor do que disse anteriormente, ok? E agora as reticências. Quando que eu vou usar? Essa também é muito difícil, né? Ela vai indicar que o sentido vai além do que aquilo foi dito, né? Como se fosse uma metáfora, né? Ou tem muita coisa ali por dentro. Eu deixo reticências quando eu quero deixar o sentido em suspenso. Em suspenso para quê? Para o leitor interpretar e entender do jeito que ele acha melhor. Olha esse exemplo. Roberto imaginou-se com Paulo. Os dois em uma ilha, comendo uvas, dando risadas. Aí reticências. A reticência quer dizer o quê? Que eles estão fazendo muitas outras coisas, mas o autor não vai estar escrevendo aquilo lá, tudo para nós, e às vezes nós nem temos interesse em saber todas as coisas que eles estão fazendo na ilha, ok? A reticência também pode indicar dúvida ou hesitação. Então, por exemplo, e a prova, filho? Aí ele respondeu, né? Bem, reticências. A prova? Reticências. Não foi muito bem. Ele estava em dúvida se contava ou não sobre a prova que ele tinha ido mal, né? Agora, os parênteses, eles podem fazer comentários ou intercalações acessórias, como aqui, ó, nesse quadrinho. Todas as pessoas inteligentes são cheias de dúvida, eu acho. Então, aqui a gente tem o personagem, né, vestido de Buda, né? Com a mão em posição de Buda, também ele está vestido de Buda, posição de lótus, com as pernas cruzadas, né?
um adereço aqui também do budismo também, né? E ele diz, todas as pessoas inteligentes são cheias de dúvidas. E ele mesmo coloca uma dúvida, eu acho. Ele está querendo dizer o quê? Que ele também é inteligente, principalmente porque esse sinal aqui que o Buda está fazendo é um sinal de inteligência, né? De sagacidade, ele é bastante inteligente, ok? Então, esse sinal que ele está fazendo ali é de uma pessoa que domina a inteligência, domina a informação e tudo mais, beleza? Então, vamos lá. Quando mais eu uso as parênteses? Em citações bibliográficas, ou seja, o autor da obra ou do texto do que eu estou utilizando. Então, eu vou escrever o texto, depois abro parênteses e escrevo dentro dele o que eu quero dizer, né? Ou seja, o autor do texto que foi copiado, né? E eu fecho no final. Além disso, também nas indicações cênicas das peças de teatro. O que é indicação cênica? São aquelas rubricas, né? A gente viu na aula de literatura aqui no teatro, os autores utilizam aquelas rubricas que substituem o narrador. São coisas que precisam ser observadas nos personagens, para as atitudes dos personagens, como aqui, ó, nesse exemplo. Tomás, é meu, eu tenho dito, e o Sampaio. Pois não é, não, senhor. Aí abriu parênteses, né? Agarraram-se ambos no leilão e puxaram cada um para o seu lado. Fechou parênteses. Então, estão vendo, ele está colocando uma ação que deve ser realizadas, ações que devem ser realizadas pelo autor, ok? Ou pelo autor, não, pelos personagens. Com parênteses, eu também vou colocar o significado das siglas, como aqui, segundo o IBGE, abre parênteses, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, fecha parênteses, certo? E para colocar o significado de certas palavras ou expressões mais difíceis, como aqui, os parênteses servem para introduzir um adendo. O que é um adendo? É uma observação, curiosidade ou ideia acessória sobre algo. Então, eu abri e fechei com parênteses essa observação, essa explicação do que significa a palavra, né? Bom, ele também indica possibilidades de leitura, porque aqui eu posso ler, qualquer aluno poderá se candidatar ao grêmio estudantil, mas como tem esse parênteses o A, eu posso ler o feminino, qualquer aluna poderá se candidatar ao grêmio estudantil. E o plural também, ó, o aluno retirado de sala deve procurar a secretaria da escola, ou os, parênteses está dizendo que eu posso ler os, alunos retirados de sala devem procurar a diretoria da escola, entenderam? E eles também servem para dar exemplo, como aqui, ó, países desenvolvidos, como os Estados Unidos e China, deveriam fazer mais pela natureza. Eu poderia separar isso aqui com uma vírgula, por exemplo, porque o travessão, de certa forma, também substitui a vírgula. São termos acessórios que não necessitam estar ali, né? Como se fosse um aposto. Um aposto não, como se fosse um aposto mesmo, exatamente. Só que ele é explicativo aqui, né? Está explicando. Bom, onde mais que eu posso usar, né? Para indicar o ano de nascimento e de morte. Por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, abre parênteses, nasceu em 1902 e morreu em 1937, fechei parênteses, e continua a oração, ok? E agora o travessão, ó, muita atenção, o travessão não é hífen, o travessão é um pouquinho maior, vocês podem observar aqui, ó, né? O travessão e o hífen, aqui na nossa página não tem nenhum, mas o hífen é mais fininho. Essa também é muito fácil, né? Para que eu vou usar a travessão? Para indicar o começo ou o fim da fala de um interlocutor no discurso. Por exemplo, aqui, um personagem disse, você não tem pílulas, não precisa de pílulas? Aí a outra diz, que pílulas? Aí o primeiro responde, essas para acalmar. Aí a outra retoma, eu sou calma, disse Luciana com meio sorriso. Tá vendo aqui, ó? Opa, desculpa. Ó, disse Luciana, eu boto a fala, depois boto na travessão e boto disse fulano, falou ciclano, beltrano, etc. Então, também está marcando o término da fala, ok? E para enfatizar expressões ou frases, o poeta sonhou e amou na vida. Esse aqui é um poema de Álvares de Azevedo, né? Então, está enfatizando a expressão de sonhou. E aqui, impossível escrever um poema, uma linha que seja, ou tradição, de verdadeira poesia. Então, a mesma coisa, esse termo aqui, ó,
ele pode ser retirado, mas ele está sendo usado para enfatizar o quê? O poema. Ele não consegue escrever um poema. Quem dirá uma... Não, ele não consegue escrever uma linha. Quem dirá um poema, né? Porque ele botou uma linha que seja, né? E atenção, né? O travessão é um sinal de pontuação caracterizado pelo traço horizontal. E ele é maior do que o hífen, né? O travessão é um sinal de pontuação e o hífen é gráfico, sinal gráfico. Agora, como saber quando desaparece o travessão? Se eles são muito comuns, assim, são muito próximos, né, os usos deles. Então, os parênteses são utilizados para indicar que a ideia intercalada ela é acessória, ou seja, algo a mais para a construção do texto, sem o qual ainda se conseguiria atingir o objetivo comunicativo. O travessão, por sua vez, tem finalidade oposta, serve para dar ênfase, para destacar o elemento por ele intercalado. Entenderam? Então, os parênteses, ele vai trazer um aposto, por exemplo, né? Ou uma ideia intercalada, ou alguma coisa acessória, que faz parte do texto. O travessão, não. Ele vai enfatizar aquilo que já foi dito, né? A ideia e tudo mais, ok? Bom, olha só esse exemplo. O Brasil, o maior produtor e exportador de carnes do mundo, acaba de lidar com um escândalo sem precedentes envolvendo as maiores empresas do frigorífico. Eu poderia trocar esse travessão por vírgula sem nenhum prejuízo, certo? Porque isso tudo aqui, ó, o maior produtor e exportador de carnes do mundo, é um aposto explicativo que explica quem é o Brasil, ok? Bom, as travessões substituem as vírgulas, tá, isso que eu já falei. Agora, as aspas, elas são indicadas para quê? Para dar início e fim a uma citação, como essa tirinha, né? Deus ajuda quem cedo madruga, uma falta está na cama e está lendo no seu livro. Então, ela colocou exatamente como está lendo. Como é uma fala do livro, está separado por aspas, certo? Aí ela foi lá no quarto, pegou o despertador e botou para as 4 da manhã para dar mais trabalho para Deus, dizendo que papai vai levantar cedo. Bom, as aspas também são usadas para destacar alguma palavra do corpo do texto, seja por ironia ou por se tratar de um neologismo ou estrangeirismo. Então, olha só, como a gente fala, os anjinhos já estão prontos. Então, anjinhos, a gente chega a fazer esse movimento para dizer o quê? Para dizer que eles não são nada anjinhos, né? É uma ironia. E o coffee break será às 15 horas. Então, coffee break é um termo estrangeiro, eu vou colocar entre aspas para separá-lo, né? As aspas são usadas também para indicar diálogo, em substituição à travessão. Então, aquela moça é da rua larga. Essa frase, eu separei o começo, né, que em vez de ter uma travessão, e o final, em vez de ter outra travessão. E coloquei a fala do narrador, perguntou Marialva. O ponto de interrogação é muito simples, né? Ele é usado em perguntas, frases interrogativas diretas ou até mesmo indiretas, né? Como aqui o Garfield perguntando, o John perguntando para o Garfield, né? Por que você é tão gordo? Aí diz, tem uma teoria. Aí responde, né? Sou suspeito que minha barriga esteja planejando tomar o mundo, certo? Isso é uma quadrinha que mostra bem o sinal de interrogação ali, ó. Por que você é gordo, né? E o ponto de exclamação, né? Ele vai exclamar, ele vai trazer uma exclamação, uma frase exclamativa, ou vai trazer um chateamento ou emoções, né? Então, olha esse aqui, tirinha da Mafalda agora. Olha este mundo, está vendo? Ela fala por cima. Aí ela mesma responde, sabe por que este mundo é bonito? Aí ela foi lá, porque é um modelo de rodízio. O original é um desastre. Ela vai fechando ali a tirinha, né? É muito interessante isso aí. Bom, e o ponto final, ele indica a pausa máxima, indica que o período foi concluído, né? Então, isso aí não tem nem segredo. Vocês sabem, o ponto final é quando conclui o parágrafo de ação no período. Mas ele também é usado para as siglas. Então, se a gente botar siglas, é importante manter o ponto. E o principal, não decore regras. Utilize a pontuação compreendendo bem a sua função no texto. Então, isso é muito importante, tá? Não adianta decorar. Bom, é isso então. Deixa eu ver se compartilhar. Obrigada aí a todos. Até daqui a pouquinho na aula.